Olá, pessoal. Nesta aula, agora nós vamos, utilizando os conceitos que a gente viu na aula de termometria, nós vamos explicar como é que funciona um termômetro de vidro, tá? Nesse caso, esse termômetro de vidro, ele é formado o quê? Dentro dele tem um tubinho aqui, ó, bem fininho, onde vai subir esse líquido. E esse líquido é um líquido especial que ele precisa ser o quê? Termossensível. Ele tem que ter alguma reação quando a gente aumenta a temperatura dele. E qual seria essa reação? Nesse caso, por exemplo, quando eu pego esse termômetro e coloco ele no corpo para medir a temperatura, o que acontece? O meu corpo, como está com temperatura maior do que o termômetro, vai ocorrer o processo que a gente chama de calor. Vai ser transferida energia térmica, na forma de calor para esse líquido, certo? Aí o que acontece? As partículas desse líquido, elas vão começar a se agitar mais. Se elas se agitam mais, elas precisam de mais espaço. Nesse momento que ela precisa de mais espaço, o que acontece? Ele começa a subir pelo tubinho, certo? Ele vai subir até que ocorra o quê? O equilíbrio térmico, que é quando a temperatura do corpo vai estar igual à temperatura do termômetro. Como é que eu vou saber isso? Ele vai começar a subir, subir, subir e vai chegar a um ponto que ele para. Quando ele para, é onde eu posso medir a temperatura e eu também posso dizer que ele está em equilíbrio térmico com o corpo. No caso, as temperaturas são iguais, tanto a do corpo como a do termômetro, certo? E para a gente entender um pouquinho melhor também, a gente pode construir o nosso próprio termômetro, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, ó. Eu tenho um potinho aqui de vidro. Nesse pote de vidro, dentro dele tem álcool, certo? E eu fiz aqui, ó, coloquei também um tubinho de caneta, por exemplo. E o que acontece? Quando eu começo a transferir energia na forma de calor aqui para esse álcool vai começar a se expandir. Quando ele se expande, ele começa a subir por esse tubinho, certo? E para a gente criar esse termômetro, a gente precisa definir a escala dele, certo? Para a gente poder, esse termômetro para medir alguma coisa, a gente precisa de alguns números. E para isso, a gente vai ter que regular esse termômetro. Para a gente regular um termômetro, a gente precisa de dois pontos importantes, que é o ponto de ebulição e o ponto de fusão, certo? O ponto de ebulição é o ponto em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. O ponto de fusão é quando passa do estado líquido para o estado sólido, certo? E como é que eu posso fazer isso? No caso, para que eu possa encontrar o meu ponto de ebulição, eu preciso pegar uma substância que esteja no ponto de ebulição. O nosso caso mais simples seria o quê? Pegar a água, certo? Então, no ponto em que a água está passando do líquido para o gasoso, seria uma boa ideia para eu medir essa temperatura. Então, o que eu faço? A minha ideia seria colocar esse termômetro que eu criei dentro de da água fervendo. O que aconteceria? O calor da água fervendo seria transferida para o termômetro e o negocinho aqui, ó, o líquido ia começar a subir. Eu vou esperar até que ele atinja o equilíbrio térmico. Quando ele atinge o equilíbrio térmico, ele não sobe mais. Então, esse vai ser o meu ponto de ebulição, certo? E para o ponto de fusão, que eu faria? Como o ponto de fusão é do estado líquido para o estado sólido, eu iria colocar esse termômetro, a água o quê? A água sendo congelada. Então, com água muito fria, o que ia acontecer? Esse termômetro, ao invés de subir, ele iria descer. Digamos que ele desceu até aqui, ó. Então, se aqui ele chegar no equilíbrio térmico não descer mais, esse vai ser o meu ponto de fusão, certo? Definido o ponto de fusão e de ebulição, agora eu preciso numerar, certo? E como eu vou enumerar? Depende de como você quiser. O termômetro é seu, você pode fazer da forma que quiser, certo? Por exemplo, eu poderia ter o meu ponto de fusão e dizer que aqui seria 10 graus na minha escala, a escala Paulo. E meu ponto de ebulição seria em 320 graus na escala Paulo. Eu que estou definindo meu ponto de fusão e ebulição no meu termômetro, certo? Isso é o que aconteceu com que a gente vai aprender, que a gente tem que focar nas escalas Celsius, na escala Fahrenheit e na escala Kelvin.
certo? Nos estudos de Kelvin, ele definiu o ponto de fusão dele a 0 graus Celsius e o seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius, certo? A mesma coisa fez Fahrenheit, só que o ponto de fusão de Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição dele é 212 Fahrenheit, certo? E Kelvin definiu que seria 273 Kelvin para o ponto de fusão e 373 para o ponto de ebulição, certo? Então, cada um criou uma escala termométrica. Por exemplo, se eu colocasse 3 termômetros, um em cada escala, para medir a temperatura de um líquido, o que ia acontecer? O líquidozinho do termômetro, em cada um, ia subir no mesmo nível, certo? O que iria mudar? O que iria mudar seriam os valores, porque cada escala tem um valor diferente, certo? E a nossa tarefa é o quê? Mudar de uma escala para outra. Se eu tenho a escala Celsius, eu tenho que mudar para a escala Fahrenheit e mudar para a escala Kelvin. E como eu poderia fazer essa mudança? Eu vou ter que relacionar. Então, eu vou relacionar a amplitude da temperatura que eu quero saber com a amplitude total do termômetro, certo? Então, eu vou fazer Celsius menos 0, que seria essa amplitude aqui da temperatura que eu quero, sobre a razão, sobre a temperatura total, a escala total, no caso 100 menos 0. A mesma coisa eu faço na escala Fahrenheit. F menos 32, e eu relaciono a geral, 212 menos 32. A mesma coisa na escala Kelvin. K menos 273 sobre 373 menos 273, certo? Eu posso simplificar, ficaria o quê? C sobre 100, F menos 32, F menos 32, 212 menos 32, 180, e K menos 273 sobre 100. Então, como eu fiz a mesma coisa nas 3 escalas, e a proporção é a mesma, eu posso dizer aqui, ó, que é C sobre 100 vai ser igual a F menos 32 sobre 180, que é igual a K menos 273 sobre 100, certo? Então, se eu sei a temperatura em Celsius, eu posso descobrir em Fahrenheit e Kelvin. Vamos imaginar aqui, ó, que eu quero saber quanto é que mede 10 graus Celsius em Fahrenheit. Então, eu vou utilizar Celsius e Fahrenheit. No lugar do C, eu boto quanto? Eu boto 10, então vai ficar 10 sobre 100, que é igual a F menos 32 sobre 180. Agora eu posso resolver por regra de 3. Esse que multiplica esse, 100F vai dar 100F, que é menos 100 vezes 32, menos 3.200, que é igual a 10 vezes 180, que vai dar 1.800. 100F, que é igual 3.200 passa para o outro lado, fica 1.800 mais 3.200. 100F é igual a 1.800 mais 3.200 vai dar 5.000. 100F, F é igual a 5.000 dividido por 100. Corta 2 zeros, eu tenho que 50 graus Fahrenheit. Então, se eu voltar aqui, ó, se em Celsius subiu 10, subiu até o 10, no Fahrenheit vai estar marcando 50, certo? E em Kelvin eu faço a mesma coisa. Eu vou utilizar a relação de Celsius com a relação de Kelvin. Como os dois estão divididos pela mesma coisa, os dois divididos por 100, eu posso cortar. Então, eu fiquei com C, que é igual a K menos 273. 10 graus Celsius vai ser igual a 273, passa para o outro lado, igual a K. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 283. Então, se eu voltar aqui, ó, aqui vai marcar 283, certo? Então, dessa forma, eu posso converter de uma escala para outra, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só mandar pelos comentários, tá ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.